Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD Classe dos Homens. Hoje nós vamos iniciar um novo trimestre e, portanto, uma nova lição. A lição é Estudos Bíblicos Didaquê, dessa editora que a gente tem usado ultimamente, muito boa. E o tema geral da nossa lição para esse trimestre é Ídolos do Coração, que é a corrida em busca da glória humana confrontada pela mensagem do Evangelho. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos entender o que a palavra de Deus ensina sobre o coração humano e como esse coração pode ser transformado pela graça de Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos que nos ajude, nos oriente a entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos esclareça sempre e que também, Senhor Deus, nos transforme a cada um de nós, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e ser modificados por ela, e que o nosso comportamento, a nossa vida em geral, reflita a vida do Teu Filho Jesus Cristo. Sejas conosco em tudo, Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos dê um coração quebrantado, humilde, contrito, para fazermos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos ilumine para expormos a Tua palavra, pois oramos a Ti em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E a primeira lição desse trimestre é exatamente o coração corrompido. Esse é o título da nossa lição e o texto indicado é Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 32. Romanos 1, do 18 ao 32, que passo a ler nesse momento. É um texto bastante conhecido e muito incisivo e declarativo a respeito da condição humana sem Cristo, da condição humana do indivíduo que está no seu estado pecaminoso. Vamos ler. Romanos 1, do 18 ao 32 diz assim: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Veja que situação deplorável do ser humano no seu estado pecaminoso. A introdução da lição diz assim: o relato de Gênesis 6,5 apresenta o trágico estado da natureza humana decaída. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 5 do Gênesis, ainda se acrescenta o seguinte: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O coração corrompido é a evidência de um mal que acometeu o homem desde a queda dos nossos primeiros pais,
o pecado. E a esse mal que afetou de forma definitiva a natureza humana, dá-se o nome de depravação total. Segundo Claude Cole, um pastor batista, depravação é o estado da natureza que faz o homem colocar o eu no lugar de Deus e a buscar a autossatisfação, honra e interesse com o fim supremo de todas as suas ações. Cada ser moral deve viver e agir para o bem maior, o qual é a glória de Deus. Depravação é a corrupção da natureza que leva os homens a agirem contra a própria glória de Deus. Herman Bavinck, um teólogo reformado, na sua teologia dogmática, ele diz o seguinte: é verdade que a Sagrada Escritura admite e manifesta na realidade a universalidade do pecado e a depravação humana que tem seu início na concepção, em vez de descrevê-la detalhadamente em palavras. As próprias pessoas são em toda parte descritas como pecadoras, não somente a geração diluviana e todos os gentios e ímpios, mas também o povo de Israel. E entre esse povo pode-se ouvir o pecado dos piedosos, dos patriarcas de Moisés, Jó, Davi, Salomão e outros. Aliás, especialmente os piedosos que, mesmo quando estão convencidos da justiça de sua causa, caem diante de Deus, humildemente confessam seu pecado e suplicam por compaixão e perdão. É o coração humano que é corrupto. Em suma, o pecado não está localizado sobre e ao redor dos seres humanos, mas dentro deles, e se estende a toda pessoa e a toda a humanidade. Em Romanos 1, do 18 ao 32, texto que lemos, Paulo fala sobre a causa, os sintomas e o tratamento para o terrível mal da depravação humana. Somente Deus, na pessoa de Cristo, pode redimir o homem, dando a ele um novo coração. Assim diz o Senhor: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. O profeta Jeremias faz uma importante advertência em 17:9 do seu livro. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Para que não sejamos enganados pelo coração, é fundamental conhecer o que está por trás dos seus anseios. Mais do que isso, precisamos nos valer da graça de Deus, submetendo-nos ao senhorio de Cristo. É como diz Paulo: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Segundo aos Coríntios 10, do 3 ao 6. Devemos reconhecer que essas fortalezas, sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus nem sempre estão lá fora, no outro, mas dentro dos nossos corações. A lição nos traz alguns tópicos para reflexão, e o primeiro deles é o germe da depravação humana. Onde nasce a depravação humana? Para entender o que Paulo escreve nesse texto que nós lemos, Romanos 1, acerca da depravação humana, é necessário recordar um pouco do ensino bíblico a respeito da queda de Adão e Eva e as consequências desse ato. Segundo a Bíblia, com a queda, toda a descendência de Adão foi afetada. Veja, por exemplo, Romanos 5, 12 e 13, que diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, 12 e 13 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, esse texto é bem elucidativo sobre esse assunto. Todos os homens, em todas as épocas e em todos os lugares, trazem consigo o germe do pecado, que é o pecado original, está no coração. É como declarou Davi: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Essa condição decaída do ser humano é responsável por todo tipo de degeneração. Como já afirmado, essa raiz pecaminosa é denominada na teologia depravação total. Bavinck, na sua teologia, na sua dogmática reformada, diz ainda: assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também por toda a pessoa.
Ele exerce influência sobre toda a pessoa, sobre a mente e a vontade, o coração e a consciência, a alma e o corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. O coração de uma pessoa é mau desde a sua mocidade e uma fonte de todos os tipos de males. Basta ler Gênesis 6,15, 8,21, Salmo 51,5, Jeremias 17,9, Ezequiel 36,26, Marcos 7,21, dentre tantos outros textos que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto. Todos os males descritos por Paulo nessa carta, e especificamente nos versículos 18 a 32 desse capítulo 1 de Romanos que lemos inicialmente, retratam a depravação humana, tem como raiz o germe do pecado instalado na natureza humana. Na vida dos ímpios, a depravação se manifesta nas mais diferentes, reprováveis e perniciosas formas, com desdobramentos e consequências funestas. Já nas pessoas alcançadas pela graça e remidas por Cristo, esse germe foi dominado, como diz Paulo. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Romanos 6,14. Contudo, é preciso valer-se da graça de Deus para que os requisitos da velha natureza não voltem a se manifestar. Leiam todo o capítulo 6 de Romanos. Em segundo lugar, os sintomas da depravação humana, que é o segundo tópico para a reflexão da nossa lição, diz assim: o texto apresenta os seguintes sintomas da depravação humana que certamente não são os únicos. O texto de Romanos 1, do 18 ao 32 que lemos, apresenta os seguintes resquícios da depravação humana em todas as pessoas. Primeiro, supressão da verdade pela mentira. No versículo 18, Paulo faz referência à impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Desde a queda dos nossos primeiros pais, o homem é dominado por essa tendência de substituir a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. Sobre esse terrível sintoma da depravação humana, o Dr. Russell Champlin faz a seguinte citação de Philip Schaff. Essa passagem subtende, entretanto, que o homem possui os remanescentes da imagem divina em si mesmo, apesar de tudo, e que, embora caído em Adão, pode afundar ainda mais profundamente, obscurecendo, suprimindo os elementos da verdade que restam em sua razão e consciência. Segundo lugar, a rejeição à revelação geral. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 1 de Romanos, Paulo reafirma um conceito bíblico amplamente considerado no Antigo Testamento e reiterado no Novo, que é a revelação de Deus através das obras por ele criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse tipo de revelação não substitui, evidentemente, a revelação especial por meio de Cristo e da palavra. Entretanto, torna os homens indesculpáveis ante o juízo de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Já que Deus se revela em toda a obra criada, ninguém pode alegar que não conhece a Deus, porque a obra criada denota a existência de um Criador. Se eles rejeitam a revelação geral, que é visível e tangível, quanto mais a revelação especial, que é assimilada pela fé no conteúdo da Escritura, mediante a iluminação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vemos que o texto fala sobre a profanação da honra de Deus. Um dos principais sinais da depravação humana é a rebelião do homem contra Deus. Nos versículos 21 a 23 e 25, Paulo descreve a loucura dos que ultrajam a glória de Deus através da idolatria, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Hoje muitos têm desonrado a Deus ao tomar o seu nome em vão, ao praticar a idolatria, ao blasfemar, ou simplesmente ao ignorar a existência, o poder e a santidade de Deus. Quando o trono do coração não é ocupado pelo Senhor, todo tipo de idolatria acaba tomando esse lugar. Em quarto lugar, o texto nos ensina o seguinte, nos fala o seguinte, sobre a degradação moral e social. Quando os homens vão descendo na escala da depravação, tornando-se contumazes e deliberadamente insensíveis à revelação divina e à sua graça, atingem um ponto crítico em que acabam sendo entregues a si mesmos para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 28. Segundo C.S. Lewis, eles gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. As coisas inconvenientes referidas no texto incluem a idolatria, as paixões infames, que indica todo tipo de desvio comportamental, e uma conduta social desajustada,
Os sintomas da depravação humana se manifestam a todo tempo e em todo lugar. Tudo isso passa pelo coração corrompido, que despreza Deus e sua palavra. O coração corrompido está aberto para abrigar todos os tipos de ídolos que prometem o que nunca podem entregar, isto é, a felicidade ao pecador. E o terceiro e último item para reflexão da nossa lição é a cura do homem corrompido. É possível curar o coração corrompido do homem, já que naturalmente ele o é corrompido? O coração corrompido tem cura sim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Palavras de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos do 11 ao 14. O texto de Romanos fala de um tratamento radical aplicado por Deus contra o mal da depravação humana. Recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 27. É oportuno lembrar, porém, que essa é uma medida extrema, dispensada àqueles que se recusam a valer-se da graça de Deus para que sejam curados, transformados e santificados. A graça de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, é um poderoso remédio que transforma e santifica, ou seja, vivifica o que está espiritualmente morto, sara o que está espiritualmente enfermo e purifica o que está moralmente enlameado, restaura e renova ao que está psicologicamente deformado. A depravação humana que subjuga o coração, portanto, tem cura. É por isso que podemos cantar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 11, há um belíssimo relato de Paulo quanto ao que pode acontecer na vida de homens e mulheres depravados quando se deixam tratar pela graça de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Diante disso, devemos crer que o Evangelho da graça que pregamos é o poder de Deus capaz de prevalecer contra a depravação total, penetrando o coração humano e desalojando todos os ídolos ali instalados, para que o Senhor Jesus reine de maneira exclusiva e absoluta. Meus irmãos, esta foi a nossa primeira lição sobre o tema geral de ídolos do coração e espero que ela tenha sido de grande ensinamento e aprendizado para nós. É isso que a palavra de Deus ensina sobre o coração humano e também sobre a cura para a depravação total, que só é encontrada em Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova vida, nos regenerar e nos levar para os céus glorificados. Deus nos abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e abençoe a nossa igreja. Essa nossa lição não tem aquelas perguntas tradicionais. No entanto, nada impede de você comentar a lição, dizer o que aprendeu e dar o seu testemunho se for o caso. Deus vos abençoe, vos dê um domingo na sua paz, na sua graça. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos. Amém.